Olá, vamos falar de sustentabilidade. Para muita gente, essa palavra soa como custo, né? Uma obrigação. Mas e se eu disser que, na verdade, ela pode ser uma das maiores oportunidades de negócio que estão aí escondidas? A gente vai ver hoje a jornada da engenheira ambiental Ana Sé, que fez exatamente essa virada de chave na própria carreira. E tudo começa com essa pergunta, uma pergunta que talvez já tenha passado pela cabeça de muitos profissionais, principalmente na arquitetura e na engenharia. O que a gente está deixando passar? Será que sustentabilidade é só um item a mais para cumprir tabela? Ou tem algo muito maior aí que a maioria ainda não percebeu? Bom, a história da Ana começa de um jeito bem inesperado. Não teve aquele sonho de criança, sabe? Aquela vocação que nasce com a pessoa. Na verdade, a escolha pela engenharia ambiental foi quase um acidente de percurso. E isso torna a descoberta que ela fez mais tarde ainda mais impressionante. Olha, essa honestidade dela é brutal e muito importante. Ela fala na lata. Não comecei com aquela paixão toda, não me via como uma grande ativista. Isso quebra aquele mito de que para ter sucesso em algo é preciso nascer com uma missão. A paixão, como a gente vai ver, às vezes se constrói no caminho. E essa falta de paixão no início cobrou seu preço na faculdade. Sabe aquela expectativa de um caminho tranquilo? Pois é, ela deu de cara com a realidade. Os primeiros anos, cheios de cálculo, teoria, foram um verdadeiro teste de resistência. A virada mesmo só veio lá pelo terceiro ano, quando a teoria finalmente virou prática. Ver resíduos se transformando em produto novo, água contaminada ficando limpa, foi ali que a engenharia deixou de ser só uma obrigação e começou a fazer sentido de verdade. Então, com a paixão finalmente acesa, diploma na mão, mestrado concluído, o mercado de trabalho deveria recebê-la de braços abertos, certo? Bom, o que veio a seguir foi um verdadeiro balde de água fria. Essa frase, ela resume tudo, né? A frustração. Aquela crença que ela mesma admite que era um pouco de arrogância, de que as qualificações seriam o passaporte para tudo, desmoronou. O mercado real mostrou que diploma, mesmo com mestrado, não era garantia de nada. E os obstáculos eram bem claros, bem concretos. Primeiro, a falta do famoso QI, o que indica, que a gente sabe que fecha muitas portas. Depois, aquele paradoxo clássico. Precisa de experiência para conseguir emprego, mas precisa de emprego para ter experiência. E por fim, uma barreira que era interna, a resistência em começar por baixo. Era a receita perfeita para ficar paralisada. E aí, nesse beco sem saída, a mudança não veio de fora, veio de uma decisão interna. Ela simplesmente parou de esperar que as portas se abrissem e decidiu que ia construir a própria porta. Esse foi o ponto de virada total. E aqui está a estratégia que ela montou passo a passo. Primeiro, uma atitude super ousada. Mudou para Cascavel sem conhecer uma alma viva. Segundo, visibilidade. Começou a ir em todas as reuniões do CREA para se tornar um rosto conhecido. E o mais importante, passo 3, proatividade. Enquanto todo mundo corria de problema, ela levantava a mão e dizia, eu resolvo. Essa sequência de atitudes levou a um único lugar possível. Ela teve que abrir o próprio negócio. E a percepção que as pessoas tiveram dela não foi, nossa, que sorte. Não, foi de ousadia. A coragem de se colocar na linha de frente, de assumir o risco e de criar o próprio caminho quando não existia um mapa. O que ela desenvolveu, na prática, foi essa tal de mentalidade empreendedora, que é a diferença fundamental entre olhar para um problema e pensar isso é um obstáculo, e olhar para o mesmo problema e pensar isso é uma oportunidade. É trocar a passividade de quem espera ser chamado pela atitude de quem cria o próprio valor. E foi justamente nessa jornada empreendedora, resolvendo problemas reais de clientes reais, que a ficha caiu de vez. A sustentabilidade, que antes era só um campo técnico para ela, era na verdade uma ferramenta poderosíssima para criar valor econômico. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada num exemplo que é icônico, o Bosco Verticale, lá em Milão, na Itália. São 2 prédios residenciais cobertos com mais de 20 mil plantas. Parece só um projeto bonito, né? Mas a genialidade está no modelo de negócio por trás. Esse número aqui é a prova, 15%. É o quanto os apartamentos no Bosco Verticale valem a mais do que a média do mercado naquela região. Mas por quê? Porque aquele verde todo não é só enfeite. Ele reduz 30 toneladas de CO2 por ano, diminui a temperatura dentro do prédio e cria uma experiência de morar que é única. Aqui, sustentabilidade se traduz literalmente em dinheiro no bolso do investidor. O que a gente vê aqui, então, é a diferença crucial de mentalidade. De um lado, a visão antiga.
Sustentabilidade é obrigação, é custo, é um problema para resolver. Do outro, a visão estratégica. Sustentabilidade é um diferencial, gera valorização e é uma fonte de economia. A pergunta que fica é: de que lado da tabela a sua empresa ou a sua carreira está hoje? Então, a lição da jornada da Ana e do exemplo do Bosco Verticale vai muito além da engenharia, né? Ela serve para qualquer profissional que quer parar de só cumprir tarefa e começar a criar valor de verdade. No fim do dia, tudo se resume a uma escolha entre duas mentalidades. A de empregado, que espera a ordem, executa o que foi pedido e enxerga a sustentabilidade como mais um custo na planilha. E a mentalidade empreendedora, que não espera, mas cria oportunidades e entende que cada prática sustentável é um investimento com um retorno, seja em dinheiro, em eficiência ou em reputação. Portanto, a grande lição que a história da Ana C nos deixa é essa: com proatividade e uma visão estratégica, qualquer desafio, até uma obrigação legal, por exemplo, pode ser transformada na sua maior vantagem competitiva. Simples assim. E para terminar, fica esta reflexão. A Ana percebeu que o que a separava do sucesso era um conhecimento que ela não tinha. Então, a pergunta final é para todos nós: quanto está custando hoje o conhecimento que a gente ainda não foi buscar ou a perspectiva que a gente ainda não adotou? Vale a pena pensar nisso.